Olá, boa tarde, caríssimas, tudo bem? Sextou por aqui e nós estamos aqui mais uma vez, graças a Deus. E hoje, olá, sejam muito bem-vindas. Hoje o nosso tema é muito interessante, nós vamos falar sobre conflitos interpessoais ou relacionais. Você tem conflitos aí na sua vida? Ou será que os conflitos só acontecem aqui na minha vida? Você tem conflitos por aí? Você passa por conflitos? Como é que é? Você está hoje com algum conflito interpessoal ou relacional ou no trabalho? Como é que tá? Tudo bem? Me diga de onde que você está assistindo? Você está assistindo de qual lugar? Do Brasil ou do mundo? Ah, e fala aqui pra mim uma coisa. A imagem tá boa aí pra você? O som tá bom? Como é que tá? Digita o coraçãozinho se a imagem tá boa e se o som está bom. Por favor. Olha, nós precisamos sempre estar... Nós precisamos estar tratando e conhecendo o nosso coração e conseguindo lidar com essas questões do coração. E os conflitos são algo que, assim, afeta completamente a nossa vida, não é verdade? Me diz se você tem algum conflito aí na sua vida. Tá passando por algum conflito? Olá, boa tarde, tudo bem? Você tá passando por algum conflito por aí na sua vida? É conflito pessoal, conflito interpessoal, conflito relacional, ou você não passa por isso? Olha, eu falo para você, aqui nós passamos. Hora ou outra nós estamos ou com um conflito interno pessoal, ou com conflito interpessoal, ou com conflitos relacionais. É assim. E você já reparou como que isso afeta a nossa vida? De onde que você está me assistindo? Digita aqui, boa tarde. De onde que você está assistindo? Digita o coraçãozinho se a imagem tá boa e o som está bom. A imagem tá boa aí para você? Boa tarde. Digita o coraçãozinho aí para mim. Olha, Caxias do Sul, que legal, muito bom. Rio Grande do Sul, hein? Muito legal, que bom. Ó, a mulher elegante por inteiro, ela sabe lidar elegantemente com os conflitos relacionais. Ela sabe lidar elegantemente com os conflitos relacionais. Você sabe? Você sabe lidar com isso? É isso que nós queremos tratar por aqui hoje. A primeira pergunta que nós precisamos fazer... Olha, que legal, Gaspar, Santa Catarina. Muito bem-vinda, Cecília. Muito bom saber que vocês estão aqui conosco. A primeira pergunta que nós precisamos fazer é: você tem conflitos? Temos conflitos? Em alguma área da vida, você tem tido conflitos? Tem? Conflito pessoal, conflito interpessoal, conflitos geracionais. Você tem conflitos com seus filhos ou com seus netos? Você tem conflitos no trabalho? Como você tem conseguido lidar com os seus conflitos? Como que você tem conseguido lidar com eles? Elegantemente? Ou de uma forma assim deselegante? Como é que você tem lidado com os seus conflitos? Olha, então, a pergunta a se fazer agora é: o que é conflito? Digita aqui para mim, o que é conflito? Vamos ao conceito, então? Olha, no dicionário fala o seguinte, que é uma profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes. Choque.
e enfrentamento. É um desacordo entre duas ou mais pessoas ou partes, grupos ou coisas, que pode ser causado por interesses, valores, necessidades ou até opiniões divergentes. Os dicionários dizem isso. E não é realmente o que acontece? Não é para você aí também? Olha, então, quais são as características dos conflitos? Quais são algumas características? É claro que nós não vamos aqui ter uma lista intensa, mas algumas, só para nós podermos nos situar. Olha, os conflitos, eles podem ser latentes, não resolvidos, ou expresso ou disputa. Pode ser construtivo ou destrutivo. Os conflitos, eles podem resultar em reconciliação ou também em acordo. Também podem resultar em acordo. Ou até, peraí, engasguei. Ou até os conflitos também podem resultar em cisão, ao invés de reconciliação. Os conflitos, eles podem ter consequências negativas, como impactos econômicos ou financeiros. Ou até podem acontecer dentro de nós. Às vezes, você não está aí com um conflito com nenhuma pessoa agora no momento, mas você está no conflito interno. Ou até você está no conflito com Deus. Você já ficou em conflito com Deus? Pode acontecer. Então, você fica comigo aqui até o final, que nós vamos trabalhar sobre isso. Como lidar elegantemente com os conflitos. Hoje nós vamos falar sobre os relacionais. Como que nós podemos lidar elegantemente com os conflitos relacionais. Fica comigo até o fim, que nós vamos trabalhar sobre isso. Muito interessante. E aí a pergunta é, você tem conflitos aí na sua vida? E os conflitos relacionais, você tem? Interpessoais? Você tem conseguido ser elegante ao lidar com eles? Você é conhecida como uma pessoa pacificadora? Ou se mete nos conflitos e não consegue sair deles? Como é que é a sua vida? Como é que é você aí? Que tipo de pessoa é você? A pacificadora ou a que se mete nos conflitos e não consegue nem sair deles? Olha, um conflito, ele sempre começa com algum tipo de desejo. É interessante. Esses desejos, eles podem ser transformados em exigências, que por sua vez, se não forem atendidas, evoluirão para julgamentos e terminarão em retaliação. É ou não é verdade? É verdade isso para você aí? Não começa com desejos, depois eles evoluem e se transformam em exigências. Aí, por sua vez, elas, se não forem atendidas, as exigências se transformam em julgamentos. E, por último, terminaram em retaliação. É ou não é? Não é isso que acontece? Já reparou nesse processo? Olha, então, o que nós podemos fazer para termos um comportamento elegante ao lidar com os conflitos relacionais? Então, nós queremos hoje, feito esse embasamento, nós queremos hoje pensar o que nós, então, de maneira bem prática, nós podemos fazer e para que nós tenhamos um comportamento elegante, inclusive nos conflitos relacionais. E olha, é difícil. É difícil quando a gente está lá no auge, quando nós estamos no auge de um conflito relacional, é difícil. É ou não é? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Digita o coraçãozinho para mim, para eu saber se está tudo ok. Olha só, então, vale lembrar que uma coisa muito importante que nós defendemos aqui. Vale lembrar que... obrigada! Vale lembrar que para termos um coração elegante,
e para sermos elegantes por inteiro, nós acreditamos que essa elegância vem da palavra de Deus, das verdades eternas de Deus. Quando nós decidimos obedecer a essas verdades, como é real, o nosso comportamento se torna elegante. É real. Então, nós defendemos isso como um alicerce, como uma fundação, como uma base para a elegância por inteiro. Ah, obrigada, Sandra. Seja bem-vinda aqui conosco. Então, nós defendemos isso. Nós defendemos que a elegância por inteiro, ela nasce lá no profundo, da profundidade das verdades eternas de Deus. E olha, o que nós conseguimos ver aqui só para esse tema dos conflitos relacionais. Veja só. Então, nós vemos o seguinte, olha, primeiro ponto que nós queremos ressaltar. O foco sempre, quando nós estivermos num conflito relacional, o foco sempre precisará estar no nosso próprio coração. Presta atenção. Primeiro, nós precisamos aqui, ó. É como se nós virássemos para dentro de nós e o nosso foco, quando estivermos num conflito relacional, não tem que estar nos outros, e sim no nosso próprio coração. E veja como é que é. Olha, nós sempre afirmamos aqui que tudo começa no coração. Ah, obrigada! Eu fiz hoje a manutenção de gel. Eu gosto da francesinha. Depois vou fazer um post aqui só falando sobre a francesinha. Mas veja, olha só, nós defendemos aqui que tudo começa no coração. Tudo começa no coração. Então, se estivermos dentro de um conflito relacional, nós precisamos virar para nós mesmas e o foco tem que estar aqui, no nosso coração. Por quê? Porque o coração é a fonte de todos os pensamentos, das palavras, das ações. Então, a origem dos conflitos está aqui, no coração, no nosso coração. Porque o que acontece por fora, na hora que acontecem as brigas, os desentendimentos, os enfrentamentos, os choques, nada mais é do que o resultado, a externalização do que está aqui. Então, está num conflito relacional? Vira para dentro e olha para o seu coração. Mateus 15, 19, olha só o que esse texto fala. Eu faço questão de ler para a gente trazer essa verdade para a nossa mente. Mateus 15, 19, fala assim, olha, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É do coração. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós, olhar para o nosso coração. Você está aí num conflito relacional? Para e olha para o seu coração. Primeiro passo. Deus sempre nos convidará a observar o que está acontecendo no nosso coração quando estivermos em desacordo com outra pessoa. Se você estiver sensível ao toque de Deus, Ele vai te levar para olhar para o seu próprio coração. Presta atenção. O nosso Pai Celeste, como sempre, também nos ensina por meio dos conflitos. Ele nos ensina. E Ele também pede de nós um posicionamento. Olha o que fala Mateus, vamos lá no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, verso 7. Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, dos versos 3 a 5, olha o que ele fala. Jesus estava ensinando lá aos discípulos. Fala assim, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão?
porém não reparas na trave que está no teu próprio olho, no teu próprio? Ou como dirás o teu irmão, a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E aqui, a diferença entre trave e argueiro é porque trave é um negócio muito maior em tamanho. E o argueiro é como se fosse uma coisinha bem pequenininha. Uma pluma, né? Algum detalhezinho bem pequenininho. Então ele fala, olha primeiro para você. Olha primeiro o que está aqui, ó, na sua frente, para depois você olhar para o seu irmão. Por quê? Considerando que tudo começa no coração, e é do coração que brotam todas aquelas coisas ruins. Então, estamos no meio de um conflito relacional? Vamos parar e olhar primeiro para o nosso coração. É isso que o Senhor nos chama a fazer. Em primeiro lugar. E aí, quando ele nos chama a fazer isso em primeiro lugar, a gente faz sabendo que o Senhor está sempre nos ensinando e entendendo que ele pede de nós essa postura de olharmos primeiro para nós e depois para os outros. Tirarmos aquilo que está grande aqui em nós, para depois olharmos as coisas dos outros, os defeitos dos outros, a pluminha dos outros. Olha, se Jesus sofreu e experimentou a rejeição do Pai Celeste, para que fôssemos reconciliados com Ele, porque Jesus pagou o preço. Quando Ele pagou o preço lá na cruz, Ele estava sendo rejeitado pelo próprio Pai Celeste. Ele estava sendo rejeitado pelo próprio Pai Celeste. Mas Ele se entregou mesmo assim lá na cruz. Para quê? Para o nosso lugar, para nos salvar. E se Ele foi capaz de fazer isso, Ele também pode mudar o nosso coração, transformá-lo e saciá-lo. É assim. É isso. Se ele foi capaz de ser rejeitado lá, ele sabe o que é essa dor. Então, ele pode transformar o nosso coração e nos capacitar a sermos elegantes. Também no coração, por inteiro. Segundo ponto que nós queremos ressaltar. Primeiro, olhar e o foco tem que estar no nosso coração em primeiro lugar. Segundo ponto. É preciso confessar o pecado. É preciso confessar o pecado. Se nós estivermos em pecado, nem as nossas orações são ouvidas. Então, quando estivermos no meio de um conflito relacional, nós precisamos ali, com o quebrantamento do Senhor em nós, a ação do Espírito Santo em nós, nós precisamos, então, confessar a Deus os nossos pecados ali, os pecados relacionados ali, com aquele desentendimento, com aquele conflito. Nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados, pedir perdão, e pedir perdão para a pessoa também, com a qual nós estamos em desentendimento. Precisamos pedir perdão. Por quê? Porque se nós já olhamos para o nosso coração, o que está lá no nosso coração, então agora a gente tem condições de pedir perdão para o Senhor Deus e para a pessoa. Então, o segundo ponto é, vamos capacitados pelo poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos convence, é o Espírito Santo de Deus que nos quebranta. Então, capacitados pelo Espírito Santo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pedir perdão a Deus. E uma vez que a gente pede perdão, ele nos lava. Ele nos lava com o sangue de Jesus e nos purifica de todo pecado. É como se nós ficássemos branquinhos de novo. Ah, boa pergunta. Exatamente. Olha, nós temos pecado constantemente. Então, vamos dar um exemplo aqui. Imagina que eu esteja aqui num conflito relacional. E aí, por algum momento, eu fiquei com raiva, eu falei o que não devia, eu até xinguei a pessoa,
eu menosprezei a pessoa, eu agi de formas completamente erradas. Tudo isso é pecado. E é interessante que o pecado é primeiro para com Deus. Então, mesmo que eu tenha feito em direção à pessoa tudo isso, mas em primeiro lugar eu pequei contra Deus, porque eu desagradei a Deus fazendo tudo isso para com a pessoa. Então, você observa, o Espírito Santo de Deus, ele vem quando a gente pede orientação, quando a gente ora e pede para Deus nos ajudar a trabalhar o nosso coração, mostrar o que está errado e tudo mais. O Espírito Santo vem e ele vai trazendo luz. Ele vai dando discernimento do que a gente fez, se a gente falou alguma coisa errada, se a gente agiu de uma maneira errada, se nós desrespeitamos a pessoa, se nós fizemos algo que não é legal. Tudo isso é pecado. Então, a gente vai, ora a Deus e fala, Deus me perdoa por tudo isso, porque eu fiz isso. Você vai lembrando e vai pedindo perdão. Deus me perdoa porque eu fiz isso, tarará. Pediu perdão para Deus? Agora você vai lá na pessoa. Você vai lá na pessoa, por mais que a pessoa esteja completamente errada, não importa, mas o seu compromisso é com Deus, então você tem que estar limpa para isso, não devia ter feito isso, não deveria ter feito nada disso. Aí você pede perdão. Uma vez feito isso, o Senhor nos perdoa e nos lava. Nós nos tornamos limpas. Limpas é como se... Um exemplo bem legal é como se fosse assim. Quando a gente pede perdão, o Senhor vai, nos lava com o sangue de Jesus e a gente fica purificada. Sem peso, sem culpa, sem nada. Fica limpa, leve. Limpa, leve e o Senhor se agradando de nós. É como se fosse isso, exatamente. A exemplificação que a Bíblia dá é assim, é para termos esse entendimento. E aí, nos conflitos relacionais, nunca haverá elegância se formos arrogantes, se não reconhecermos os nossos pecados, se não reconhecemos as nossas falhas, se não pedimos perdão. Então, nós precisamos seguir os passos de Jesus, porque Jesus nos chama a fazer isso, a ir, reconhecer, pedir perdão para outra pessoa e caminhar esse trajeto, essa trilha, seguindo os passos de Jesus. Você entende como é profundo? É transformador, transformador. Então, o segundo passo para que nós consigamos ser elegantes nos conflitos relacionais é esse. É preciso confessar o nosso pecado. É preciso. Terceiro passo. Vale lembrar o seguinte, tem um verso lá em 1 João, antes da gente passar para o terceiro, tem um verso lá em 1 João 1,9, o livro de João lá no finalzinho do Novo Testamento, 1 João 1,9, que fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor Deus, é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos lavar de toda injustiça. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos lavar, nos purificar de toda injustiça. Temos que ter essa palavra na nossa mente, esse verso na nossa mente. E olha outro verso que está lá em Provérbios. Você já leu Provérbios? Fica bem lá no Velho Testamento, perto de Salmos. Provérbios 15. Provérbios 15, verso 1, fala assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, se formos arrogantes, se tivermos uma palavra dura, áspera, aquela palavra que é um espinho. Eu costumo falar, às vezes, que eu já vi determinadas mulheres, e às vezes até eu me pego assim também, com aquelas palavras que são mais espinhos, que espeta a pessoa do que qualquer outra coisa. Então, esse tipo de palavra dura, espinhosa, olha o que a Bíblia fala. Esse tipo de palavra suscita a ira. Então, se você está no conflito relacional e for lidar com a pessoa com palavras duras, espinhosas, vai piorar, vai suscitar a ira, vai ser pior. Mas aqui fala que se for uma resposta branda,
uma palavra amigável, uma palavra cheia de amor, uma palavra diferente, cheia da graça de Deus, esse tipo de palavra fala aqui que desvia o furor. Então tem que ter sabedoria. Nesse momento, a gente pede perdão e age de forma sábia, de forma sábia. Então nós não podemos considerar a arrogância como uma forma de agir num conflito. Não podemos, de jeito nenhum. E qual é o terceiro ponto? Olha, o terceiro ponto é: conte com a ação sobrenatural da Trindade, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Conte com essa ação sobrenatural. Pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, nós podemos ser transformadas de pessoas que instintivamente ou naturalmente falam e reagem por si mesmas. Sabe que tipo de reação que eu estou falando, né? Nos conflitos, em pessoas nós podemos ser transformadas em pessoas que efetivamente falam e reagem controladas pelo freio. Quem é o freio? Quem é o nosso freio? A única pessoa que tem poder de nos frear é o Espírito Santo de Deus. A única pessoa. Nem aquela pessoa mais próxima de você, nem o seu superior, nem ninguém consegue te frear, a não ser o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que tem o poder de fazer com que nós tenhamos, no meio dos conflitos relacionais, atitudes que freiem o que iríamos falar e freiem. É aquele freio para impedir que falemos ou tenhamos reações, sabe, aquelas reações totalmente instintivas, cheias de direito. Ah, que eu tenho direito, você pensa, eu tenho direito de falar, eu tenho direito de agir. Isso é agir naturalmente, é instintivamente. Mas aí, com o poder sobrenatural do Espírito Santo e pela graça de Deus, o Espírito Santo vem e freia. Então a gente deixa de falar coisas, palavras e determinadas coisas, e a gente deixa de agir ou reagir daquela forma instintiva. É isso, nós precisamos contar com o sobrenatural de Deus. Por nós mesmas, jamais conseguiríamos. Jamais conseguiremos. Por nós mesmos, jamais. Então nós precisamos contar com esse poder sobrenatural de Deus. Nós precisamos. E olha, eu falo mais, quando estamos no meio de um conflito relacional, nós precisamos, naquele momento ali tão cheio de tensão, de energia, mesmo naqueles momentos, nós precisamos orar. Sabe aquelas orações assim, flashes? A gente precisa orar e falar: meu Deus, intervém aqui, age na minha vida, no meu coração, age na vida da pessoa, no coração dela, naqueles momentos ali. Nós precisamos orar e clamar, pedindo socorro naqueles momentos. O nosso Pai Celeste, ele tem o propósito de revelar a sua graça e o seu poder, que restauram, perdoam, salvam e freiam as pessoas. Ele tem um propósito de revelar a graça dele e o poder dele. Assim, fazendo isso. Fazendo o quê? Restaurando, para que haja, né, restauração, perdão, salvação e o freio. Ele tem esse poder. Você acredita nisso? A pergunta agora é essa. Você acredita nisso? Pode até perguntar: como poderia agir assim e não revidar, e não enfrentar, e não golpear
como? Como que nós podemos fazer isso? E não revidar, não enfrentar, não fazer nada disso. Como? Só pelo freio do Espírito Santo de Deus. Só. Deus derrama graça e o Espírito Santo vem como freio. Freio nas nossas vidas. É assim. Precisamos contar com o sobrenatural de Deus. Precisamos. Isso vai... E cada vez que nós vamos conseguindo pôr em prática esses pontos, a cada momento, a cada episódio, a cada conflito, a elegância vai aparecendo. Não tem jeito. Vai aparecendo. Quarto ponto, é preciso confiar em Deus. O Senhor Deus, Ele usa todas as coisas para nos moldar. Você sabe disso? Você já percebeu? Ele usa todas as situações, todas as coisas, todas as pessoas. Então, Ele usa os conflitos. Se você passou já por alguns conflitos anteriormente, você não fique olhando para trás e considerando esse passado, nutrindo mágoas, sabe? Esse tipo de coisa. Não fica fazendo isso, não. Considera, sim, que Deus está no comando, que Deus permitiu que aquelas coisas acontecessem e que com aquilo você pôde crescer um pouco mais. Passe a ter uma nova postura, confiando em Deus. O que aconteceu no passado teve a permissão dele, do nosso Deus. Ele usou aquela situação para nos moldar um pouco mais, numa área diferente, e nos ensinar. Então, nós precisamos perdoar e confiar na condução do Senhor Deus. Uma vez que, claro, nós estamos considerando que as nossas vidas estão confiadas e entregues nas mãos do Senhor Deus, né? Então, se as nossas vidas estão nas mãos dele, nós precisamos confiar, nós precisamos pedir perdão e nós precisamos contar com o sobrenatural dele. A pergunta agora é, você tenta solucionar o conflito ou você tenta desistir sem resolver, deixando para lá? Como é que você normalmente age nos conflitos relacionais? Olha, Jesus nos ensina que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Está lá em Mateus 5:9. Agora, ser pacificadora não significa deixar para lá, nem tentar vencer uma discussão, olha só, nem tentar nos vingar por termos sido magoadas, nem tentar nos vingar por isso, nem agir com retaliação para com a pessoa, nem ficar em silêncio, porque às vezes a pessoa não fica ali, não tenta se vingar, mas fica em silêncio sepulcral. Ai, aquele silêncio de um túmulo. Às vezes, no lugar de ficar assim, nesse silêncio, fica acusando e não quer ouvir nada. Também não é isso. Também não é ficar criticando no lugar de analisar. Não é isso. Ser pacificador não é nada disso, não significa nada disso. Nem deixar para lá, nem tentar vencer na discussão, nem tentar vingar por ter sido magoada, nem ficar no silêncio, nem ficar agindo em retaliação, nem ficar acusando, nem ficar criticando, nada disso. Mas o que é ser pacificadora? É ter uma atitude, um comportamento elegante, oferecendo perdão e reconciliação. Olha só que profundo. Isso tudo vem de um coração elegante. Não tem jeito. Então, a atitude elegante de perdoar, de buscar a reconciliação, ela só acontece quando há um coração elegante. Sem um coração elegante, nós vamos agir
é dessas outras formas que listamos aqui. Olha só que diferença. Não é uma diferença enorme? E aí a minha pergunta para você, é fácil fazer isso? É fácil ser um pacificador? É fácil perdoar? É fácil olhar para o próprio coração? É fácil buscar a reconciliação sem deixar para lá? É fácil? Não é não. A gente responde categoricamente, não é não. Não é mesmo. E aí, ainda mais quando o conflito gerou sérias consequências. Aí ainda é mais difícil, não é verdade? Então, confiando no comando do Senhor, pela força e capacitação do Espírito Santo em nós, Espírito Santo dele em nós, é possível. Não é fácil, mas é possível. Por nós mesmas? Jamais. Pela força e capacitação do Espírito Santo de Deus. E assim, nós vamos perseverando, com os nossos olhos fitados no Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso comandante. Nós vamos assim, seguindo confiantemente, orando e clamando pela intervenção de Deus nos corações envolvidos. Não somente no meu coração, mas no coração da pessoa envolvida no conflito. E aí nós vamos obedecendo aos mandamentos do Senhor e deixando o resultado, a solução desses conflitos nas mãos do Senhor. Olha que postura diferente, elegante. E o quinto passo, qual é? É preciso nos lembrar que, em meio aos conflitos relacionais, ainda temos que refletir a glória de Deus. Não é fácil, exatamente. Isso mesmo, Cecília, exatamente. Fácil não é, mas pelo poder do Espírito Santo em nós, nós vamos sim conseguir ser elegantes até nesses momentos de conflitos relacionais. É preciso nos lembrar que em meio aos conflitos relacionais ainda precisamos, nós necessitamos, nós temos que refletir a glória de Cristo. Olha, a gente, quando o Senhor nos chama a servi-lo e nós temos um compromisso com o Senhor Jesus em agradá-lo, em fazer tudo para a glória dele, olha, até nesses momentos difíceis de conflitos relacionais, nós não tiramos esses, como se fosse um buraco ali. Ah, nesse momento aqui eu não tenho que refletir a Cristo. Não, nós precisamos refletir a Cristo até ali naqueles momentos. Olha que desafiador. Nós não podemos desagradá-lo ali. Nós continuamos sendo representantes dele. Como fala lá em Coríntios, embaixadoras do Senhor Jesus. Nós precisamos continuar refletindo a glória do Senhor, até nesses momentos. Então, o que fala Filipenses 2:3? Eu quero ler esse trecho. Filipenses 2:3 é um verso aqui no capítulo 2 de Filipenses, verso 3, fala assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ou seja, então, se é para refletir a glória de Cristo, inclusive nesses momentos de conflitos relacionais, nós precisamos nos lembrar disso, ó. Nós precisamos buscar a humildade. Como falamos antes, não é arrogância, é a humildade. Porque é só na humildade que a gente consegue ser aquela pessoa que olha para o próprio coração, que o foco está aqui e não no outro. É só sendo humilde que nós conseguimos pedir perdão a Deus pelo que nós fizemos de errado e até pedir perdão para outra pessoa. É só assim tendo esse coração transformado, que a gente consegue fazer as coisas
não por partidarismo, não por vanglória, ou seja, porque é o que nós, no início nós falamos, o que seria o conflito, né? E muitas vezes há aquele processo do desejo que gera exigência, e a exigência vai virando, se não for atendida, vira julgamento, e depois retaliação. Então, quando há partidarismo e vanglória, a coisa vai nesse processo, desse jeito. Mas quando há um coração transformado por Deus, que é um coração humilde, que considera os outros até superiores a si mesmo, aí a coisa muda de figura. Aí há elegância. Aí há uma nova postura, uma postura que segue os passos de Jesus em meio ao conflito relacional. Olha que profundo. Olha que diferença. Diferença. É a ação sobrenatural de Deus agindo sobre nós, para sermos assim. Então, é pedir força ao Espírito Santo para agirmos de forma diferente, agradável a Ele, conforme a instrução da palavra de Deus. E força para facilitarmos, nós sermos facilitadoras para a resolução dos conflitos. É por nós? Não é. Não é por nós, mas pelo poder do Espírito Santo nós conseguiremos. Então, nós não podemos ser as pessoas que atrapalham as resoluções dos conflitos. Não podemos ser essas pessoas. Se porventura nós estivermos sendo essas pessoas que não colaboram com a resolução dos conflitos, mas ao contrário, que atrapalham a resolução dos conflitos, nós estaremos sendo completamente deselegantes. Não é verdade? E por último ponto, há esperança para os nossos relacionamentos. Por que há esperança para os nossos relacionamentos? Para que, eu acredito que nunca nessa vida que nós vivemos aqui, nós jamais estaremos livres dos conflitos relacionais. Mas, pela capacitação do Senhor, tendo um coração transformado por Deus, pelo mover sobrenatural de Deus, ou seja, quando Ele derrama graça e quando Ele vem com o poder do Espírito Santo, assim nós conseguiremos ser mulheres elegantes por inteiro, inclusive nos momentos de conflitos relacionais, tendo uma postura de pacificadoras e fazendo com que os nossos relacionamentos tenham outro nível de relação, outro nível. Então, nós precisamos saber que há esperança para os nossos relacionamentos, se nós estivermos em Cristo, se nós estivermos buscando a palavra de Deus para nos ensinar, para nos moldar, se nós estivermos buscando o Senhor Deus para transformar os nossos relacionamentos. Há esperança, sim. E cada dia vai ser melhor. Você acredita? É real. É real. Cada dia vai ser melhor se nós estivermos tendo essa postura elegante por inteiro. Se você não me conhece, eu sou Cristiane Noronha, mentora, consultora e palestrante. E o meu objetivo aqui é fazer com que mais e mais mulheres se tornem elegantes por inteiro, por dentro no coração e por fora, na imagem e no comportamento, inclusive o comportamento em meio a conflitos relacionais. Em todos os momentos. O nosso objetivo é esse. E nós temos um projeto que o projeto é Mulheres Elegantes por Inteiro. E esse projeto, ele vem para transformar os três pilares da elegância por inteiro. O coração, a imagem e o comportamento. Nós não podemos largar nenhum dos três. Os três precisam estar sendo aprimorados dia a dia. Olha, nós vamos ter agora uma turma da mentoria. Tudo começa no coração. Nós vamos tratar de assuntos como esse que nós conversamos aqui, lá na mentoria, de uma forma mais interativa,
e assim para que haja transformação e para que você consiga aprender a lidar com essas facetas do seu coração. Vamos juntas? Ó, clica aqui, deixa o seu nome se você quer receber informações sobre essa mentoria em grupo. Nós vai começar agora, final de fevereiro. Deus te abençoe, excelente sexta-feira, excelente final de semana. Manda esse vídeo, encaminha esse vídeo para alguém que está passando por um conflito de relacionamentos. E vamos juntas, sendo transformadas e cada dia mais aprimoradas pelo poder de Deus. Amém? Grande beijo, até mais!